Oi gente, tudo bem? Bem-vinda! Eu sou a Lohane, fisioterapeuta. Hoje eu tô aqui com um microfone um pouquinho improvisado, mas hoje eu vou reagir a uma lesão no esporte de entorse de tornozelo. Foi o Neymar, no ano passado, 2021, lá no finalzinho de novembro. Ele teve essa entorse de tornozelo durante uma partida de futebol. A gente vai revisar um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a anatomia, sobre a articulação do tornozelo e as reincidências, o que pode acontecer com qualquer um, não só com um jogador de futebol de alto nível como o Neymar. Vamos lá então? Aqui, esse é o frame exato em que ele sofre a lesão em inversão. Na anatomia a gente tem alguns termos que para alguns, além dos músculos, tendões, dos ossos, a gente tem termos técnicos para alguns movimentos. Nesse caso é o tornozelo, o pé, a inversão, no caso dele, foi a lesão dele, pé torceu, né, virou para dentro, é a inversão. O pé para fora, eversão. Esse tipo de lesão no tornozelo é a mais comum. Não é normal que aconteça, claro, mas é a mais comum. Inversão. Por quê? Porque anatomicamente o tornozelo tem um grau de movimento maior para dentro do que para fora. Por que, Lohane? O nosso tornozelo é composto por, além dos ossos pequenos que estão lá no tornozelo, por dois ossos da perna, que é na lateral da perna. A gente tem a fíbula, que é um osso longo que vem desde lá do joelho até aquele ossinho do lado do nosso tornozelo. É o finalzinho desse osso chamado fíbula, lá do lado do nosso tornozelo, na lateral. Do outro lado a gente tem outro osso longo, só que ele é mais espesso, que é chamado a tíbia. Ele vem também lá desde o joelho e termina lá no tornozelo. Aquele ossinho do nosso tornozelo, da parte de dentro, que é a parte medial, aquele finalzinho, aquele ossinho, é o final dessa tíbia, desse osso longo que vem desde lá do finalzinho do joelho até o tornozelo. Por que eu estou falando isso? O finalzinho da fíbula, que é aquele ossinho da lateral do tornozelo, e o finalzinho da tíbia, que é aquele ossinho da parte de dentro do tornozelo, eles têm um desnível. Esse desnível é entre o finalzinho, né, dos dois ossos. O osso da lateral do nosso tornozelo, aquela bolinha lá do tornozelo, ele é um pouquinho maior, ele chega um pouquinho mais para baixo, mais longo do que o ossinho da parte interna do tornozelo. Então, o movimento para fora é limitado por esse finalzinho, por esse ossinho lá do nosso tornozelo, que é um pouquinho maior. Então, o nosso tornozelo está aqui, fingindo o pé é a minha mão. O tornozelo é essa parte do meu punho. Então, para fazer esse movimento para fora, o pé vai encontrar uma barreira que é o final dessa fíbula, esse osso longo aqui. Então, o limite de movimento é menor. Agora, ao contrário, é que acontece a maioria das lesões. Por quê? A parte de dentro aqui do nosso tornozelo, ela tem um desnível, como eu falei. E essa parte de dentro, esse ossinho, ele é um pouquinho mais acima. Ele não chega tanto lá embaixo no tornozelo. Ele não vai um pouquinho na mesma altura do que o do lado da lateral. Então, ele é um pouquinho mais curto aqui no final. O que acontece? Acontece que a tornozelo não encontra tanta barreira para limitar o movimento para dentro, que é a inversão. Então, esse movimento é muito mais comum como lesão no tornozelo.
além dessa questão anatômica, da diferença, né, das alturas dos ossos, tem um ligamento específico no tornozelo, que é na parte de dentro do tornozelo, que chama deltoide. Ele tem três fibras e ele é muito resistente. Então, para acontecer uma lesão, ao contrário dessa do Neymar, para fora, virando para fora, além do desnível do ossinho, encontra essa barreira, tem esse ligamento deltoide que é muito resistente. Essa lesão do Neymar é muito comum, não só nos jogadores, né, mas também nas pessoas que não são atletas. Por exemplo, eu já tive essa lesão de entorse de tornozelo, claro que não tão com um grau, né, de movimento tão elevado, mas sim, já tive esse problema. E diferente dele, eu não tenho patrocinadores para me recuperar rápido e não tenho essa pressão sobre a saúde, né, como tem os jogadores ou os atletas de alto rendimento. O que me chama a atenção, se você for observar também, é esse grau de amplitude na hora da lesão, do torcer desses pés para dentro. Dá uma reparada nisso. Acabou se lesionando grave. Eu acho que eu pus um pouquinho mais pra frente. Vou voltar um pouquinho. O brasileiro Neymar tomou uma entrada duríssima por trás e acabou. Aqui. Olha isso, deu quase 90 graus. Fechou 90 graus na extensão do tornozelo, da lesão. O que é importante eu falar aqui pra vocês, que eu quero ressaltar, é que Neymar tem um histórico, né? Nós já sabemos, com esse pé, com esse tornozelo, com essa perna esquerda como um todo, esse membro inferior esquerdo. Ele já, desde que entrou, né, no Paris Saint-Germain, acho que em 2007, 2018, ele vem tendo algumas lesões comuns, as que são comuns entre os jogadores, como as lesões musculares, de estiramento, mas sempre nessa perna esquerda, e esse tornozelo já aconteceu outras torções, além do pé também. O que eu quero ressaltar aqui para vocês? Quem já teve entorse de tornozelo, quem já torceu o tornozelo, tem uma porcentagem muito maior de reincidência, ou seja, você já torceu o tornozelo? Neymar, por exemplo, é muito mais fácil isso acontecer de novo com ele. Por quê? Porque a articulação já foi, como se chama, lesionada, não é a palavra que eu quero usar. A articulação ela já foi traumatizada. E mesmo você fazendo a fisioterapia, claro que isso vai diminuir significativamente a chance de reincidência. No entanto, ainda assim, com a recuperação excelente que um atleta, por exemplo, como o Neymar, tem um departamento médico, para trabalhar em cima dele, dessa lesão, ainda assim, quem já teve entorse de tornozelo tem mais chances de torcer o tornozelo de novo do que quem nunca torceu o tornozelo. Então é importante que a gente faça um trabalho, que você que já teve esse problema, ou que tem esse problema, está tendo esse problema, procure um profissional que te ajude a restabelecer a estabilidade dessa articulação, a tratar a propriocepção, que é uma forma de equilíbrio da articulação em específico, porque essa lesão pode acontecer novamente, muito mais fácil em quem já teve esse problema. Outra questão também no Neymar que me chama a atenção é o histórico dele. Por quê? Ele tem um histórico com essa perna esquerda, né? E a gente sabe que também, além da questão muscular, a questão articular, o atleta fica também apreensivo, porque, poxa, eu já lesionei várias vezes esse tornozelo, por exemplo, e aí a precaução do jogador
o medo também pode colocá-lo em algumas situações um pouquinho complicadas. Mas o mais importante aqui, se você já teve, Neymar já teve, é provável que tenha novamente. Claro que ele vai fazer ele fez, né, um tratamento excelente, um pessoal maravilhoso, ok, mas se a gente vê novamente o Neymar torcendo o tornozelo, saiba que não é porque, é isso, aquilo, mas é porque é realmente uma porcentagem muito maior daqueles que já aconteceram esse incidente para aqueles que nunca tiveram. E não é só um atleta, né, que tem esse problema, a gente também, quem não pratica nenhum esporte, por exemplo, é sedentário, às vezes pisa em falso, alguma coisa acontece. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você acompanhe os próximos e eu vou reagir a outros atletas também do esporte, principalmente aqui no futebol, e a gente vai trocando essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau!